Fala galerinha, tudo beleza, gente? Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos e bem-vindas para a nossa aula aqui de hoje, né? Uma aula muito especial. Hoje nós vamos falar sobre distribuição eletrônica, beleza? É um conteúdo aqui, possivelmente, o conteúdo mais difícil aí dentro de estrutura atômica. E hoje eu vou te ensinar exatamente o que você precisa saber de distribuição eletrônica se o seu objetivo é acertar 80% das questões de química do Enem, beleza? Eu estou vendo se eu consigo carregar aqui a live aqui desde o meu perfil aqui do Instagram para conseguir visualizar aqui os comentários, tá bom? Mas então, galerinha, olha só. Essa live, né, eu tinha marcado com você semana passada, eu disse que a gente faria uma live semanal no YouTube. Só que eu tive duas situações. A primeira é que eu tive dificuldades de fazer live pelo YouTube. Foi uma questão mais de tecnologia mesmo, tal, tive algumas dificuldades. E eu decidi fazer a live da semana pelo Instagram, beleza? E o outro ponto é que eu falei que a live seria na quarta-feira. Só que qual foi a minha dificuldade? Minha dificuldade é que meus horários estão mudando nas escolas que eu trabalho. E por conta disso, a quarta-feira eu agora vou estar dando aula. Então, por conta disso, eu vou talvez precisar fazer esse remanejamento das aulas, fazer nossas lives às terças-feiras. Mas aí a gente vai se comunicando, beleza? E conforme aí eu tiver um dado oficial, eu digo para vocês, a gente não muda mais, tá bom? Mas até então, se não tiver nenhuma mudança, nossas lives serão nas terças-feiras, beleza? Sempre estourando aqui, aproximadamente às 19 horas. Beleza? Então, galerinha, estamos aqui na área, já vi aqui, já a live já abriu para você. Calma aí. Tá dando um retorno para mim aqui? Pronto, beleza. Então você que chegou aí, dá seu boa noite, dá um oi pra mim pra saber quem tá na área. E seja aí muito bem-vindo. Não sei se alguém teve uma notícia boa sobre o SISU, né? Hoje foi dia de resultado, né? Então talvez tenha alguém aqui, quem sabe, com alguma notícia positiva, já deixa aí pra gente comemorar junto contigo, beleza? E aí assim, galerinha, hoje vamos falar sobre distribuição eletrônica. E como eu disse, aquilo que você precisa saber para acertar de distribuição eletrônica, né? Para acertar 80% das questões de química do Enem. É verdade que o Enem ele não costuma colocar uma questão do tipo faça a distribuição eletrônica do elemento tal. Essa questão não costuma aparecer no Enem. Mas você costuma precisar da distribuição eletrônica como uma ferramenta alternativa para o Enem. Como assim, prof, uma ferramenta alternativa? Galerinha, o Enem ele não te dá uma tabela periódica, né? O normal é que as provas de química coloquem uma tabela periódica no fundo da prova, mas no Enem não dá a tabela periódica. E isso acaba te limitando em algumas questões, como por exemplo questões de ligações químicas. Então, quando o Enem ele cobra algo sobre ligações químicas, você vai ter dificuldade para fazer a questão porque você não tem uma tabela periódica. E a tabela periódica ela vai te dizer qual é a família do elemento, ela vai te dizer o número de elétrons que o elemento tem na última camada. Então, são informações como essa que a tabela periódica vai te ajudar para fazer uma questão de, por exemplo, ligações químicas. E aí, prof, o Enem ele vai cobrar mesmo assim esse tipo de questão? Vai, mas ele te dá distribuição eletrônica. Através da distribuição eletrônica, é possível você conhecer o elemento químico para conseguir fazer uma questão, por exemplo, de ligações químicas sobre aquele elemento. Então, por conta disso, a distribuição eletrônica vai ser algo aqui que vai ter importância, sim, para um Enem. Então, hoje o objetivo é pegar o conteúdo aqui do zero. Você que não sabe o que é distribuição eletrônica, nunca viu isso na sua vida, essa aula aqui também é para você. E para você que é mais avançado aí, que já está um pouco mais de experiência para o Enem, essa aula também é para você que já chegar lá até o final. Então eu estou preparando aqui algo como 30 minutos de aula para você sair daqui sabendo tudo de distribuição eletrônica, beleza? Ok? Então é isso. Vamos que vamos, galerinha. Então olha só. Nosso conteúdo é distribuição eletrônica, né? E bora falar o que é a tal da distribuição eletrônica. O que é distribuição eletrônica? Como aqui no Instagram, o meu quadro, eu tenho que botar só na vertical, o meu quadro fica um pouquinho aqui limitado, tá? Então eu não vou poder pegar o quadro todo, então eu vou sempre estar apagando aqui, beleza? Para você conseguir visualizar todo o conteúdo no espaço que a gente tem. Então, galera, olha só. Quando eu falo de distribuição eletrônica, a gente fala sobre como distribuir os elétrons. Como eu distribuo os elétrons. E aí, obviamente, é importante você entender bem a estrutura de um átomo. Como assim elétrons? O que isso está falando exatamente, prof? Bom, desde o átomo de Rutherford, se sabe que o átomo ele é composto por duas regiões.
Sabe que duas regiões são essas? Quais são as duas regiões que compõem o átomo? Sabe dizer quais são? Vou te falar, viu? O átomo ele é composto por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Beleza? E a partir do átomo de Bohr, né, que é o nosso quarto modelo atômico, a gente vai entender que o átomo ele é mais ou menos assim, ó. Ele vai ter um núcleo, onde ficam os prótons e nêutrons, e por isso que tem carga positiva. E ao redor do núcleo, você tem aqui a chamada eletrosfera. A eletrosfera, galerinha, seria a região onde ficariam os elétrons, ok? Então, núcleo e ao redor do núcleo, elétrons aqui na chamada eletrosfera, tá bom? Vou botar aqui o elétron como um pontinho, como pontinhos. Tá, prof, e aí? E aí tem o seguinte, galerinha. Pela ideia de Bohr, quando ele vai falar sobre a ideia da eletrosfera, ele fala que existiriam várias órbitas circulares, ok? Que seriam onde estariam os elétrons. Cada elétron iria prescrever uma órbita circular diferente ao redor do núcleo. Então, enquanto aqui no núcleo tem essa órbita aqui, esses elétrons que fazem essa órbita de cá, um outro elétron pode descrever uma outra órbita. E um outro elétron pode descrever uma outra órbita. Mas na ideia de Bohr, cada órbita seria necessariamente uma órbita circular. Então os elétrons poderiam fazer apenas órbitas circulares ao redor do núcleo. Essas órbitas circulares, essas órbitas permitidas, nós chamamos de camadas eletrônicas ou de níveis de energia. São duas formas que temos de nos referir a essas órbitas circulares que esses elétrons podem descrever. Ok, esse é o átomo de Bohr, tá? Inclusive o átomo de Bohr já caiu pelo menos 2 vezes no Enem. É um átomo importante para você estudar. Entretanto, porém, todavia, o átomo de Bohr ele é formulado no início do século XX, ali nas primeiras décadas do século XX. E esse era o momento em que a mecânica quântica estava ainda ganhando muita força. Ela ainda estava em seus primórdios ainda. Conforme os anos se passaram, a mecânica quântica evoluiu muito, de forma que nossa concepção de átomo sofreu algumas mudanças. Prof, que mudanças são essas que você está falando? O que é que mudou no átomo? Algumas coisinhas que eu vou citar para vocês, olha só. Primeiro, galerinha, o que é que mudou no átomo? Bom, o átomo continua tendo núcleo e eletrosfera. Isso não mudou. O átomo continua tendo núcleo com prótons e nêutrons e elétrons na eletrosfera. Isso não mudou também. O que mudou é qual é o comportamento do elétron ao redor do núcleo. Após o modelo atômico de Bohr ser proposto, um outro cientista chamado Sommerfeld, ele vai propor que o elétron poderia descrever não só órbitas circulares, mas também órbitas elípticas ao redor do núcleo. Então, esse modelo aqui, apesar de deixar ele desenhado aqui no quadro, porque ele é mais fácil de observar, a gente já sabe que não é bem assim. Desde esse Sommerfeld, já se sabe que o elétron poderia também descrever órbitas elípticas e não só apenas órbitas circulares. Tá, prof, então foi isso que mudou? É que não é só circular, mas sim também elíptica? Não, muda mais algumas coisas também, tá, gente? Tem mais algumas coisas aqui que vai mudar, tá? O que é que vai mudar além disso, prof? Vai mudar que pela mecânica quântica, hoje se diz que você nunca pode afirmar com certeza a posição de um elétron. A posição e a velocidade de um elétron. Eu não posso dizer que o elétron está aqui nessa órbita, mesmo sendo circular ou elíptica. Eu não posso nunca afirmar qual é a posição de um elétron com precisão. Ok? Então, nesse momento que isso vai ser proposto e validado na mecânica quântica, a gente já entende que não dá para dizer o elétron está nessa órbita aqui ou na órbita de lá. O comportamento do elétron não pode ser previsto com certeza, apenas em níveis de probabilidade. Então, quando entra aqui na mecânica quântica, esse átomo, que é o átomo atual, ele tem núcleo da eletrosfera, mas agora o elétron na eletrosfera pode descrever um comportamento diferente do que eu pensava que seria uma órbita circular ou uma órbita elíptica. Então ele pode estar fazendo qualquer coisa ao redor do núcleo. E nós poderemos apenas prever esse comportamento unicamente em termos de probabilidade. Nós só conseguimos prever o comportamento do elétron em termos de probabilidade. Então, essa é uma parte mais avançada, tá? Então você já sabe já que no átomo atual isso acontece. A gente acaba não estudando muito bem o átomo atual porque ele vai muito além do que o Enem já cobrou sobre o átomo. Então a estrutura atômica cai pouco no Enem e o modelo atual cai menos ainda. Então, trouxe mais a nível de contexto para vocês
visualizar isso já que eu já estou aqui, né? Mas assim, o que eu preciso saber disso tudo, prof, para a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica é uma tentativa um pouco mais avançada do que essa de explicar o que é o elétron. Mas, desculpa, de explicar como é o comportamento do elétron. Mas não é também tão avançada como a da modelo atômico atual. Então, com a distribuição eletrônica, eu vou te dar mais informações sobre o elétron do que dizer unicamente qual é o nível que ele está, qual é a camada que ele está. A distribuição eletrônica ela vai além do que eu representei aqui, que eles estão na camada 1, na camada 2, na órbita 3. A distribuição eletrônica ela bota um ingrediente a mais, que é a noção de subcamada, ou também chamado de subnível. Basicamente, enquanto o átomo de Bohr ele diria que o elétron ele estaria nesse nível, na distribuição eletrônica eu digo não só o nível que ele está, mas digo também o subnível que ele está. É como se eu fosse te dar uma precisão maior sobre o comportamento do elétron ao redor do núcleo. Beleza? É como se eu dissesse para você, eu moro na cidade de Lauro de Freitas, e você fala, tá, mas aonde? Eu vou lá e digo o bairro que eu moro. É uma precisão ainda maior. Então a ideia de subnível é como se eu estivesse dizendo para você uma informação a mais sobre o elétron. Então vamos recapitular? O átomo de Bohr traz a ideia de núcleo e de eletrosfera. Beleza? Núcleo e eletrosfera. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa informação de eletrosfera é pouco para descrever o elétron. Então Bohr vai dizer que o elétron pode estar em diversas camadas, que são cada órbita dessa aqui, que é cada uma das órbitas aqui. E aí, quando eu vou falar de distribuição eletrônica, a gente vai além disso. É como se eu falasse da órbita, que é o que eu chamo de nível de energia, e eu fosse além e dissesse não só o nível, mas também o subnível que ele está localizado. Tá certo? Então, descrever a distribuição eletrônica de elétron é pegar cada elétron de um átomo e dizer o nível que ele está localizado e também dizer o subnível que ele está localizado. Essa é a distribuição eletrônica. Ok, galerinha? Vê se alguém tem alguma dúvida aí, gente. Me fala aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode mandar. Pode mandar, beleza? Eu entrei aqui no... Olhei aqui para ver se o áudio está mostrando ok, tá tudo certinho. Tá de boa aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Distribuição eletrônica, então é isso, beleza? A gente vai saber, então, localizar esse elétron em termos de seu nível e do seu subnível. Lembrando, como eu disse, no átomo atual isso vai muito além, a gente fala sobre 4 números quânticos que vão dizer sobre o elétron, só que em termos apenas de probabilidade, tá? Mas para distribuição eletrônica, apenas saber o nível e saber o subnível, beleza? Ok? Então é isso aí, vamos que vamos, professor Wellington na área, um grande abraço, meu brother. Então, gente, olha só, quando eu falo de distribuição eletrônica, eu preciso primeiramente saber quais são os níveis que existem e quais são os subníveis que existem em cada nível. Para cada nível existe algumas possibilidades de subníveis. Vai depender do nível que eu estiver me referindo. E o que eu vou montar para vocês aqui, no que a gente vai chamar de diagrama de Linus-Pauling, a gente vai te dizer exatamente quais são os níveis e quais são os subníveis que existem, que podem existir em um átomo. Ok? Bom, basicamente, galerinha, existem 7 níveis. Um átomo pode ter até 7 níveis. Alguns átomos têm apenas um nível, o átomo maior vai ter até subnível, até 7 níveis. E cada nível ele vai ser separado em subníveis, beleza? Existem 4 tipos de subnível, que a gente chama de subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Não se preocupe do porquê essa letra, tá? Por que chama de subnível S? Isso não é importante não, mas é só você saber que aquilo ali é tipo a divisão do nosso nível, ok? E agora eu vou te falar como é que eu sei qual é o nível que tem, qual é o subnível que tem cada nível. Como é que eu sei se no nível 1 tem um S, um P, um D ou F? Como é que eu sei se no nível 5 tem um S, um P, um D ou um F? Vamos lá. Bom, a gente, como eu disse, tem um subnível S, P, D e F, né? Vamos lá. O primeiro nível que você vai colocar é o nível 1 com o subnível S. No nível 1, que seria essa primeira camada aqui, pensando no átomo de Bohr agora, tá bom? Ele vai ter um único subnível, que é o subnível S. Ok? No nível 2, que seria correspondente à segunda camada, pensando no átomo de Bohr, né? Eu tenho não só o subnível S, e por isso escrevo 2S, tá? Nível 2, subnível S,
como também um subnível P. Nível 2, subnível P, tá vendo? O que você vai observar, galerinha, é que a cada nível que eu aumento, aumenta também um subnível que eu posso ter naquele nível. No nível 1 só tinha um subnível S. No nível 2 tem 2 subníveis, o S e o P. Adivinha quantos subníveis tem no nível 3? No nível 3 tem um subnível S, no nível 3 tem um subnível P, e vai para mais um, ó. No nível 3 tem um subnível D. No nível 3 tem um subnível D, galerinha. E aí vai, o nível 4, vou ter quantos subníveis? 4. O S, o P, o D e o F. Então, tem o S? Tem. Tem o P? Também tem. Tem o D? Também tem. E tem o F? Também tem. Belezinha? Quando você chega no nível 4, então você tem 4 subníveis. Daqui pra frente, você segue como um espelho. Porque você vai ver que o nível 5 vai ser igualzinho ao nível 4, o nível 6 igualzinho ao nível 3 e o nível 7 igualzinho ao nível 2. Beleza? Olha só, o nível 5, ele é igualzinho ao 4. Ele tem um S, tem um P, tem o D, tem um F, família. O 6 vai ser igualzinho ao 3, tá vendo? Enquanto o 5 é igual ao 4, você vai ver que o 6 é igual ao 3. Então fica 6S, 6P e 6D. E o 7 é igualzinho ao 2, tá vendo? Então 7S e 7P. Não existe 8, tá? Então não vai ter um 8S. Mas futuramente, tá? Vai existir esse átomo. Então, passe logo no Enem, tá? Passe logo esse seu curso que você quer passar, porque em breve teremos átomos com o subnível 8S. Então, se prepare. Então, o fato, galerinha, é que esse diagrama que eu acabei de montar aqui com vocês, que é chamado de diagrama de Linus Pauling, tá? Ele ainda está incompleto. Ele é útil para você saber quais são os subníveis que existem para cada nível. Então, precisa lembrar que existem 7 níveis e 4 tipos de subníveis. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. O que você precisa lembrar é qual é o subnível de cada nível. Então, no nível 1 só tem o S, só tem um subnível. No nível 2 tem 2 subníveis, o S e o P. No nível 3 tem 3 subníveis, o S, o P e o D. No nível 4 tem 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. No nível 5 tem 4 também, vai repetindo, o 5 fica igual a 4. O 6 igual a 3 e o 7 igual a 2. Ok? Tá claro aí, time? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode mudar, beleza? Profe, repete essa parte aí, a gente explica, tá bom, gente? Daqui a pouco você chega aqui exemplos mais práticos. Mas o importante é que todo mundo esteja entendendo, tá certo? Se tiver alguma dúvida aí, chama nós aí, beleza? Se tiver alguma dúvida, fala aí, tá bom, gente? Essa aula aqui é pra você aprender e, como eu disse, a gente vai mostrar exatamente como é que eu posso usar isso aqui para, como é que isso vai me ajudar a acertar 80% das questões de química do Enem, tá certo? Ok? Tá comigo aí? Tá comigo aí? Diga aí, tô entendendo. Manda aí no chat aí. Tô entendendo para eu saber que você tá aí pegando exatamente isso aqui. Eu vou dizer para você, tá? Essa parte do conteúdo é a parte mais difícil de estrutura atômica, viu? Estrutura atômica é uma coisa que não cai tanto no Enem, mas normalmente é conteúdo bem simples de entender. Mas distribuição eletrônica, o buraco é ligeiramente mais embaixo, tá bom? Então precisa aqui de muita atenção nessa parte do conteúdo. Se tiver dificuldade normal, faz sua pergunta aí. Estiver entendendo? Ótimo! Olha quem tá aqui, Marcelinho, tá entendendo? Show de bola, beleza! Vamos que vamos então, galerinha. Próxima informação. Agora que você já sabe quais são os níveis que existem e quais os subníveis de cada nível, agora você vai descobrir quantos elétrons podemos ter em cada subnível. Para cada subnível é como se tivesse um número máximo de elétrons permitidos. É como se eu estivesse colocando pessoas em casa, sabe? E tem uma casa pequenininha, que cabe 2 pessoas. Uma casa maior cabe mais pessoas, a casa maior cabe mais pessoas ainda. Então a analogia que eu quero fazer aqui, tá? Sempre que eu falo de um subnível S, independente, tá? Se é o 1S, o 2S, o 3S, 7S, qualquer subnível S, podemos ter no máximo 2 elétrons. Se for subnível S, podemos ter no máximo 2 elétrons. Então aqui vai ter 1S2, 2S2, 3S2. Pessoal que desgrama esse 2 aí em cima, esse 2 aqui, gente, que parece uma potência, não é potência não. Esse 2 aqui é para dizer o número de elétrons máximo que pode ter naquele subnível. Então olha só, aqui tem 3 formações, né? 1S2. 1 na frente é o nível, S o subnível, e o 2 é o que, prof? O número máximo que pode ter de elétrons naquela
naquele subnível. Então, um S2 é para dizer para você que no subnível 1S, no nível 1, subnível S, podemos ter no máximo 2 elétrons, tá certo? Então, sempre que for um subnível S, eu boto esse 2 aqui em cima, só para te lembrar que ele pode ter no máximo 2 elétrons. Pode ter um? Pode. Pode ter 3? Não. Porque o máximo são 2 elétrons, beleza? Quando eu vou para o subnível P, ele tem 4 elétrons a mais do que o subnível S. O subnível P tem 4 elétrons a mais que o subnível S. Então, o subnível P pode ter até 6 elétrons. Então, esse aqui em cima não é uma potência, não é elevado a sexta, não. É para dizer o número de máximo que você pode ter de elétrons. Então, no 2P eu posso ter 6 elétrons. No 3P, posso ter mais 6 elétrons. No 4P, posso ter mais 6 elétrons e assim sucessivamente. Beleza, gente? Então, aqui é o número de elétrons que eu posso ter em cada um desses subníveis. Tranquilidade? Beleza, prof. Quantos elétrons, prof, posso ter no subnível D? Aumenta mais 4. Posso ter até 10 elétrons. Tá vendo a ideia? Olha só que bonito. Posso ter até 10 elétrons. Então, daqui para cá aumentou 4, aqui aumenta mais 4. Prof, quantos elétrons pode ter no subnível S? Mais 4, pode ter 14. Desculpa, no F, tá bom? Então, no subnível S, o número máximo é sempre 2. Subnível P, o máximo é sempre 6. Subnível D, o máximo é sempre 10. E subnível F, o máximo é sempre 14. Beleza? Se você está pegando, tá entendendo aí, gente? Não deixa aí de deixar seus corações aí, ó. Manda o coraçãozinho, para essa live ser mais distribuída. E aproveita para compartilhar essa live com algum amigo seu aqui, né? Porque a verdade é que o Enem de 2022 você vai fazer, e eu sei que vai ter mais alguém fazendo com você, que você quer também ter na universidade junto contigo, que você também quer que pegue o atalho aqui para acertar 80% das questões de química do Enem. Então não deixa aí de compartilhar essa live com a galera para ela pegar aqui esse conteúdo e depois não ficar quebrando a cabeça, beleza? Então, gente, olha só que beleza aqui. Gente, isso aqui é muito bonito. Porque nesse quadrado aqui, nesse meio metro quadrado aqui, minha gente, eu tenho informação preciosa. Eu tenho informação sobre quantos níveis eu tenho de energia, quantos subníveis eu tenho e quantos elétrons eu posso ter por subnível. Tá me entendendo? Pegou a visão? Então, essa aqui é a ideia desse diagrama. Mas agora ele vai além. Eu vou apagar essa parte de cada quadro, beleza? Deixa eu apagar a parte de cada quadro. Galerinha, vamos supor que eu quero falar sobre o elemento químico cálcio. Cálcio não, vou pegar o elemento químico argônio. Tá bom? Argônio. E aí você quer saber em quais subníveis fica cada um dos elétrons do argônio. Isso é o que eu chamo de distribuição eletrônica, tá? Dizer em qual subnível fica cada elétron de um átomo. Bom, o Enem te daria a seguinte informação, ó. O argônio tem Z igual a 18. O time sabe o que é Z? Z aqui é o símbolo para número atômico. Então, o número atômico do argônio é 18. Prof, o que é número atômico? Gente, número atômico é o mesmo que o número de prótons de um átomo. O número atômico é o mesmo que o número de prótons de um átomo. E quando o átomo está neutro, o número de prótons que ele tem é igual ao número de elétrons que ele tem. Ou seja, se esse átomo está neutro e não é um íon, não é nem um cátion, nem um ânion, tendo 18 elétrons, ele vai ter, tendo o número atômico 18, ele tem 18 elétrons. O prof, aonde eu vou botar os 18 elétrons? Eu vou botar 14 aqui mais 4K? Eu vou botar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, mais 6K? Como é que eu faço essa distribuição dos 14 elétrons? Bom, galerinha, a gente também vai usar o diagrama para saber a ordem. Existe um critério que a gente usa para escolher em qual subnível vai ficar cada elétron. Isso não é uma coisa que você escolhe, não. É uma coisa que vai depender da ordem que a gente vai colocar aqui. Essa ordem ela vai pegar a ordem da energia. Cada subnível apresenta uma quantidade de energia, de forma que um elétron naquele subnível ele pode ter energia maior ou menor, de acordo com o subnível que ele estiver. Beleza? O subnível do elétron diz qual a energia que ele vai apresentar. E o que acontece, galera? O que acontece... Saudade, Pedro! Saudade, meu velho. Um abraço aí, viu? Então, galerinha, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer, gente, é que quando eu falo sobre esses 18 elétrons, eu vou distribuir eles em ordem crescente de energia. Beleza? Eu distribuo esses elétrons, vou botar aqui de laranja. Será que a laranja está pegando?
eu vou distribuir eles em ordem, tá fraquinho, vou botar o preto, tá? Em ordem crescente de energia. Ordem crescente de energia. Tá bom? Ou seja, crescente do menor para o maior, né? Tá crescendo. Então, você começa colocando elétrons nos subníveis de menor energia, para depois ir para os de maiores valores de energia. Ô, prof, como é que eu sei que tem menor energia aqui? Você faz isso colocando setinha no seu diagrama. Como assim? Eu vou passar com a setinha na diagonal, tá bom? Exatamente assim, ó. Passa a setinha na diagonal, passar o segundo, ó. Bem na diagonal. Próxima. Próxima. Professor, que setinha é essa aí, professor? Pelo amor de Deus. A setinha que vai dizer a ordem da sua distribuição. A setinha que vai dizer por onde começa a colocar os elétrons. Você sempre começa dos subníveis que estão nas setinhas mais acima. Sempre seguindo a ordem, tá bom? Descendo assim, na diagonal. Então S, depois 2S, depois 2P, depois 3S. Então aqui eu tenho 3P, 4S. Agora vai, próxima setinha, ó. Próxima setinha ela passa aqui, ó, pelo 3D, pelo 4P, pelo 5S. Beleza? Próxima setinha passa pelo 4D, pelo 5P, pelo 6S. Setinha 4F, 5D, 6P, 7S. E por fim, 5F, 6D, 7P. Ok, galera? Então o fato é que para cada setinha aqui, isso serve para indicar para a gente a ordem da distribuição. A gente começa sempre pelos subníveis de menor energia, que são de mais acima, e conforme a setinha acaba, eu vou para a próxima. Conforme ela acaba, eu vou para a próxima. Conforme ela acaba, eu vou para a próxima. Beleza, gente? Então, a gente vai sempre seguindo as setinhas para saber a ordem de onde colocamos os elétrons. Então, lembra que eu falei que nosso átomo estava com 18 elétrons? Agora eu vou escolher onde vou ficar cada elétron desse. Esses 18 elétrons ficam aonde? Em quais subníveis? Em quais subníveis eu boto cada elétron desse aí? Então, vamos começar pelo S. Primeiro subnível é um S. E no S eu posso botar no máximo 2 elétrons. Então, dos 18 elétrons, 2 eu boto lá. Ok? Depois do S, vou para o 2P, 2S. Tá? Se a primeira setinha acabou, vou para a segunda setinha. 2S primeiro. E lá coloco quantos elétrons? No máximo 2. Então, sobraram 16 ainda, né, que eu botei 2 aqui. Vou botar mais 2 aqui. 14 só. São 14 agora. Terminei o 2S, que é essa setinha. Vou para a próxima, que começa pelo 2P e depois 3S. Então, 2S já foi, agora vai o 2P. E aqui eu coloquei 6 elétrons. Beleza? Depois do 2P, 3S. E aqui eu coloco mais 2 elétrons. Fechou a terceira setinha, vou para a quarta. Na quarta setinha, passo pelo 3P. 3P, coloco 6 elétrons. Agora vai somar, não? 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18. Essa aqui é a distribuição eletrônica do argônio, beleza? Aqui eu estou dizendo para você onde fica cada átomo do argônio. Tem 2 no subnível S, 2 no subnível 2S, 6 no 2P, 2 no 3S e 6 no 3P. Essa é a distribuição eletrônica dele. O diagrama ele vai me dizer não só quais são os subníveis, mas também a ordem na qual eu coloco os elétrons. Tranquilidade, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Ok, galerinha? Então, gente, só para você ter uma ideia do porquê eu posso usar isso para o Enem, o Enem não me diz a tabela periódica, então eu não tenho como saber qual é a família do argônio. Mas pela distribuição eletrônica eu posso saber algumas coisas, sabe o quê? O número de elétrons que tem na última camada, por exemplo. Aqui eu tenho a camada ao nível 1, nível 2 e nível 3. Do nível 3 tem 2 subníveis. Né? Nível 3 tem 2 subníveis. Então, esses 2 subníveis fazem parte da última camada do argônio, que é a camada 3. E lá tem 8 elétrons, 2 aqui e 6 aqui. Beleza? Então a gente consegue saber quantos elétrons o átomo tem só pela sua distribuição eletrônica. Então, você vai fazer uma questão de ligações químicas, você tem que saber se ele está com 7 elétrons, com 6 elétrons, com 5 elétrons, porque a partir disso aí que você vai saber se ele tem que fazer uma ligação simples, dupla, tripla, iônica, covalente, metálica. Beleza? Então aqui fiz a distribuição do argônio, tá bom? E aí, vou fazer aqui a distribuição eletrônica também
Já estamos chegando à parte final da nossa aula, tá? Do ferro. O ferro tem número atômico igual a 26. Como é que vai ser, prof, a distribuição do ferro? Então vamos lá. Passa primeiro pelo 1s, boto aqui 1s2, depois pelo 2s, boto 2s2, depois pelo 2p, 2p6, depois pelo 3s, 3s2. Agora eu vou contar. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Beleza? Aí aqui eu tenho 3s2. Depois vou para o 3p, coloco mais 6. Depois do 4s, coloco mais 2. Já estou com 20. Já tem 20 lá. Depois do 4s, eu vou para o 3d, tá vendo? E como é que já tinha 20 elétrons, né? 2 com 2, 4, com 6, 16, 4 com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Então, como eu quero 26, e no D cabe até 10, eu vou botar aqui só 6. Lembrando que pode botar no máximo 10. Pode botar menos? Pode. Então, aqui eu já estava com 20 elétrons, vou botar mais 6, então vai ficar 3d6 mesmo. Tá certo? Então, galerinha, essa é a distribuição eletrônica aqui do ferro. Você, pelo número atômico e diagrama de Linus Pauling, tem como saber aí a distribuição eletrônica dele. Uma coisa importante aqui, galerinha, é que o último subnível que aparece na lista, ele vai ser chamado de subnível mais energético. Subnível mais energético. Beleza? O subnível mais energético é aquele que vem por último. É onde apresenta elétrons com maiores valores de energia. E aqui, galerinha, o que eu tenho? Eu tenho o chamado subnível de valência. Beleza? A camada de valência dele vai ser essa aqui. A gente chama de camada de valência aquela que tem um maior número na frente. Então, apesar de que vir por último, mas aqui ó, é 3, aqui é 4. Então, para olhar o subnível mais energético, olha o último. Para olhar qual é a camada de valência, olha somente o número da frente. Então, 4 é maior que 3, é maior que 2, é maior que 1. Então, aqui veio, essas são as da camada de valência. Tá certo? Então, aqui eu saberia que é um átomo que tem 2 elétrons só de uma camada. Uma observação possível de fechar, galerinha, é que se você quiser fazer uma questão disso aqui, que envolveu um cátion, ou seja, um átomo que perdeu um elétron, um íon formado quando um átomo perde elétron, você sempre tira o elétron da camada de valência e não do mais energético. Só se aqui tiver empatado, tipo assim, eu não tiver mais nenhum para tirar do 4s, eu vou lá e tiro, né, do 3d. Beleza? Então, galerinha, basicamente, isso aqui que eu tinha mostrado para vocês de distribuição eletrônica, né? Falamos aqui um pouquinho sobre a ideia do modelo atômico atual, a ideia do modelo atômico de Bohr, de Sommerfeld. Falamos também aqui um pouquinho a respeito, né, da distribuição eletrônica como um todo, como encontrar qual é o subnível e o nível de cada elemento, como saber quantos elétrons tem por subnível, né, e saber também aqui da onde tirar o elétron agora. Ok, gente? Então, por hoje, é isso aí que a gente vai fazer, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido aí como funciona a distribuição eletrônica. E aí, caso tenha alguma dúvida, você pode deixar sua mensagem, beleza? Na semana que vem a gente está de volta aqui com o nosso próximo conteúdo. Vai ser uma aula sobre gases, ok? Vamos ter uma aula aí muito legal sobre o conteúdo de gases. O que eu acho que pode cair no Enem sobre gases, se aparecer isso no ano de 2022, tá certo? Então, espero que tenha gostado aqui da nossa aula de hoje. A aula fica gravada, quando você chegou no final, você pode assistir. E a gente se vê na próxima semana, tá bom, gente? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.